Graça e paz sobre a tua vida. Nós somos chamados a viver de uma maneira, e nós precisamos entender essa maneira. Como enfrentamos as coisas, como nos relacionamos. Por isso Paulo nos chama para nos vestir da armadura de Deus. Mas de fato, o que significa isso? E qual é o impacto disso na nossa vida? Nós precisamos entender que as coisas são simples no reino de Deus. Nós precisamos ter o entendimento da realidade em que fomos inseridos e não andarmos como religiosos, sem entendimento, sem discernimento, ou mesmo como ignorantes ou como pessoas imaturas, que ainda não conhecem e não compreendem a vontade de Deus. Temos que caminhar rumo à maturidade, e este é um processo que nós colocamos o nosso coração em fazer, que é em conhecer a vontade de Deus e o seu querer. Paulo falando sobre isso, lá no capítulo 6, no verso 11 e 12, ele fala de nos vestirmos da armadura de Deus. Fala assim: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. É isso que nós precisamos entender. A nossa luta, o que enfrentamos, não são contra pessoas, não são com relação a pessoas, a ideias de pessoas, mas contra um pensamento deste mundo. A maneira de viver, a forma de viver, as atitudes, a razão, o propósito que estabelecemos para as nossas vidas. Nós precisamos separar isso, aprender a separar e entender que a nossa luta, na realidade, está contra uma forma de pensar que nos conduz a vivermos como escravos do pecado, como servos do pecado ou como servos da justiça. Temos que entender que nós fomos inseridos numa realidade espiritual para vivermos a vontade de Deus. Por isso a nossa luta não é contra nem carne e nem sangue, mas contra uma forma de pensar. E como seres espirituais, nós somos chamados a pensar como Deus, a viver como Deus, a revelar suas virtudes e a revelá-lo neste mundo. Isso é importante entendermos, pois se entendermos isso, nós vamos viver a vontade de Deus, vamos glorificar o seu nome e manifestar a sua glória neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e viver esta vontade. Por isso Paulo nos chama, do 13 ao 18, para nos vestir. Ele fala assim: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Então, esse é o aspecto. Nós precisamos conhecer essa armadura que Deus nos oferece para podermos resistir a essa forma de pensar e essa atitude, que nós podemos observar nas tentações de Jesus, na maneira como o próprio diabo o tentou. E nós não somos tentados de forma diferente. Por isso ele fala assim: olha, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias da paz. O que é vestir com a verdade? O que é usar a verdade para nos proteger como cinturão para nos sustentar? É nós andarmos segundo a perspectiva de Deus que fala a palavra, de uma nova realidade, de um novo reino, de andar revelando e manifestando as virtudes de Deus e não segundo uma perspectiva de hipocrisia, de mentira, que nós somos convidados o tempo todo a revelarmos e manifestar. E que a gente deve estar sempre pronto para anunciar, mas anunciar não numa perspectiva só de palavras, mas de vida, de expressar essa verdade em tudo que fizermos. A nossa pregação ela deve ser completa em palavras e em atitudes que expressam aquilo que nós cremos. Isso é importante a gente entender. E levem sempre a fé como escudo,
para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do inimigo. Por que a fé é que nos sustenta? Porque a fé é a certeza, a convicção daquilo que Deus fala, das suas promessas, daquilo que Ele fala acerca de nós, do que fez, da forma como nos capacitou. Por isso, a única coisa que pode impedir dos ataques do inimigo em termos quanto à forma de pensar, quanto à questão das promessas, quanto à questão de ser ou não ser o que nós somos em Deus, isso é um fato de que nós aceitamos pela fé por aquilo que nós conhecemos, que Deus fala acerca de nós, fala acerca daquilo que nos promete. Nós não vivemos por expectativas, mas pela certeza daquilo que Deus está falando acerca de nós. E outro aspecto importante é recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada para que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Nós precisamos, isso é fundamental entender. Nós só nos protegemos dos ataques quando nós conhecemos a vontade de Deus. Nós temos que nos empenhar em conhecer essa vontade, conhecer a sua palavra, conhecer o que ele fala acerca de nós, sobre nós, para nós. Das suas promessas com relação à salvação, das suas verdades com relação à forma de viver, da maneira como devemos anunciar e propagar o reino de Deus neste mundo. E tudo isso está na sua palavra. O empenho em conhecer essa palavra, o empenho em reconhecer que dependemos do Espírito Santo para nos lembrar das suas promessas, para lembrar do que ele fala. Não segundo a nossa perspectiva e nem segundo a nossa expectativa, mas segundo a vontade de Deus. Precisamos entender essas coisas, precisamos compreender essas coisas e viver segundo essa vontade. É muito importante isso. Se não partirmos dessa premissa de queremos conhecer Deus, conhecer como Ele deseja ser conhecido, nós não viveremos a vontade do Pai. Isso que nós precisamos entender. A vida eterna está em conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. E assim, entendendo quem somos nele, sermos seus imitadores. Precisamos disso. Precisamos pôr o nosso coração em conhecer o Pai, em buscar. Certos de que precisamos de uma vida de oração, conhecendo Ele, conhecendo a tua vontade, colocando diante dele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque à medida que fazemos isso, nós aprendemos, baseado no que a palavra fala, a repensarmos a maneira de vivermos, a repensarmos conceitos e a nos protegermos desses ataques, para que nós, como filhos, expressemos o reino neste mundo, que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender estas coisas e viver a vontade de Deus, buscar Ele de todo o coração, pois quando assim fazemos, Ele se deixa achar. Que o Senhor nos conduza nessa jornada de crescimento, amadurecimento e expressão do reino neste mundo, sabendo que não lutamos contra pessoas, mas lutamos contra os poderes, contra um pensamento maligno que domina as pessoas. E que nós precisamos aniquilar isso, baseado na palavra de Deus, no conhecimento dessa verdade. E sermos conduzidos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.